E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou nutricionista clínica, formada já há 7 anos e atuando aí no mercado desde quando eu formei. Vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre alguns nutrientes que pode estar melhorando nosso estilo de vida, nossa saúde, através da alimentação ou através também da suplementação, tá bom? O primeiro nutriente que eu vou falar para vocês vai ser sobre o ômega 3, né? O ômega 3 está sendo muito falado aí, muito usado, né, pelas pessoas. E por que as pessoas estão usando esse ômega 3, né? Qual que é os benefícios que esse ômega 3 traz para nossa saúde? Quando a gente pensa em ingestão de gorduras, o que normalmente a gente está ingerindo, né? A gente ingere normalmente colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos. Triglicerídeos são ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Ingerimos também os ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos podem ser saturados de cadeia curta, que é, por exemplo, a manteiga, ou através das fibras, que também geram ácidos graxos de cadeia curta no intestino. Ácidos graxos saturados de cadeia média, que é através da gordura do coco, por exemplo. Ácidos graxos saturados de cadeia longa, que é, por exemplo, através das carnes, dos leites, derivados e dos ovos. E temos os ácidos graxos monoinsaturados, que é, por exemplo, o ômega 9, que é através do azeite, e os poliinsaturados, que a gente tem o ômega 6 e o ômega 3. O ômega 6 está presente na maioria dos óleos vegetais, e o ômega 3 está presente em peixes gordurosos, em sementes, no azeite também, em alguns óleos e também em forma de suplemento. E aí a gente também fala de ácidos graxos trans, e é aí que está o perigo, né? Que é onde a gente encontra esses ácidos graxos trans. A gente acha eles nos produtos industrializados. Então, quando a gente fala de ingestão de gordura, a gente tem que sempre pensar que a gente vai consumir gordura no nosso dia a dia, né? A gordura faz parte da nossa alimentação. Só que, de acordo com a diretriz brasileira de dislipidemia, a gente tem que ter um controle dessa ingestão, ou seja, 30% da nossa energia que a gente ingere durante todo o dia tem que ser à base de gordura. Desses 30%, menos de 10% tem que ser de ácidos graxos saturados, sendo que para pacientes com doenças cardiovasculares, apenas 7%. De 20% a 23% dessa gordura ingerida de ácidos graxos mono e poliinsaturados, que são os ácidos graxos gorduras vegetais. E colesterol a gente tem que ingerir menos de 300 miligramas por dia, né? Sendo que estudos mais recentes estão mostrando para a gente que o colesterol alimentar que a gente ingere tem pouca influência na mortalidade cardiovascular. E a nossa dieta tem que ser isenta de ácidos graxos de gorduras trans, tá? Então, quando a gente pensa, né, na importância dessa gordura para a nossa saúde, o que a gente está pensando? Por que a gente tem que ingerir gordura, né? Por que a nossa dieta não pode ser livre de gordura? Porque a gente precisa da gordura para fazer vários processos metabólicos do nosso organismo. Então, a gente precisa da gordura para isolamento térmico, né, para proteger a gente do frio, para a função energética, para promover a energia do nosso organismo quando a primeira fonte de energia, que é o carboidrato, falta. Faz parte da estrutura das nossas membranas celulares, né? Vai fazer parte dos nossos hormônios. A gente tem muitos hormônios que são gorduras, que vêm da gordura. Algumas gorduras têm poder antioxidante, por exemplo, vitamina E, vitamina D, vitamina A, eles são vitaminas lipossolúveis, eles precisam de gordura e eles vão ter ação antioxidante no nosso organismo. A gordura vai ter ação imunológica, proteger nosso sistema imunológico, proliferação e diferenciação celular e também vai participar da coagulação sanguínea. Então, a gente ingerir gordura é importante. Então, a gente pensa, né, aonde que está o problema? Por que essa ingestão de gordura com o tempo começou a trazer problema na nossa saúde? Onde que foi que a gente está errando? Exatamente nessa figurinha aqui, ó, nos hábitos de vida, né, no estilo de vida que as pessoas estão levando. A gente está ingerindo gordura de forma descontrolada. Às vezes a gente ingere muita gordura saturada, muita gordura trans, gordura vegetal hidrogenada e esquece das gorduras saudáveis. A gente ter esse equilíbrio entre a ingestão de gordura, né? Então também a falta de atividade física, o estresse do dia a dia, o excesso de toxinas que a gente está tendo, né? Influência no dia a dia, o excesso de medicamentos, junto com uma alimentação inadequada, cheia de industrializados, vai gerando no nosso organismo um estado pró-inflamatório, um estado de inflamação. Então, aqui nessa figura, ó, a gente tem o que a gente chama de cascata dos ácidos graxos.
A gente tem a cascata da formação do ômega 6 e a cascata da formação do ômega 3. Lembrando que tanto o ômega 3 e o ômega 6 são ácidos graxos essenciais, ou seja, a gente precisa da alimentação para estar adquirindo eles, tá? Então, a gente tem lá, ó, na cascata de ômega 6, vai depender de tanto na cascata de ômega 6 quanto na cascata de ômega 3, a gente vai depender de todas aquelas enzimas para estar fazendo os processos metabólicos, sendo que todas as enzimas também dependem de nutrientes. Então, além da gente pensar no consumo de gorduras, a gente também tem que pensar no consumo de nutrientes, de vitaminas e minerais para estar fazendo parte dessas enzimas, senão a gente também não forma o ômega 3 e o ômega 6. E a gente tem que ter uma relação saudável no nosso organismo entre ômega 6 e ômega 3. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que essa relação tem que ser de 5 de ômega 6 até 10 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Sendo que atualmente a nossa dieta, né, como a dieta ocidental, a gente está consumindo 15 proporções de ômega 6 para 1 proporção de ômega 3. Ou seja, a gente está consumindo muito mais ômega 6 através dos óleos vegetais, né, do que o ômega 3. E isso vai gerando, essa quantidade excessiva de ômega 6 vai gerando citocinas pró-inflamatórias, para gerar um estado inflamatório no nosso organismo, enquanto a ômega 3 gera citocinas anti-inflamatórias, gerando um estado anti-inflamatório no nosso organismo. Então, ó, quando a gente pensa no ômega 6, né, a gente tem o ácido linoleico, o GLA e o ácido araquidônico. O ácido linoleico está composto no óleo de milho, girassol e soja. O GLA está composto no óleo de prímula, de borrajo, e o ácido araquidônico na gordura animal. Então, se a gente tem um consumo excessivo desses óleos e deficiência do consumo de ômega 3, onde que está o ômega 3? A gente tem o ALA, né, o ácido alfa-linolênico, que está na linhaça, na chia, o EPA, que está na gordura do peixe, na gordura do crio e nas algas, e o DHA, que está na gordura também de peixe, crio e algas. Então, se a gente tem um descontrole nessa ingestão, a gente produz mais citocinas pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias. E aí, qual que é o problema disso, né? Qual que é o problema da gente estar gerando muita citocina inflamatória no nosso organismo? Primeiro, está propiciando aparecimento de doenças cardiovasculares, de síndrome metabólica, né, que é aparecimento junto com a diabetes, junto com o colesterol alto, trigliceridemia, hipertensão, e o AVE, né, que é o acidente vascular encefálico. Doenças autoimunes e inflamatórias, por exemplo, a própria obesidade é uma doença inflamatória, a gente vai estar gerando um estado inflamatório no nosso organismo. As doenças autoimunes, por exemplo, como doenças autoimunes da tireoide, baixa imunidade, né, problemas intestinais, estresse oxidativo, a gente acaba gerando estresse oxidativo e problemas no sistema nervoso. Então, como eu falei, o ômega 3, né, a gente tem o EPA e o DHA. O EPA, qual que são os benefícios do EPA, né? A gente tem o EPA como anti-inflamatório, então ele vai atuar na obesidade, nas doenças inflamatórias como artrite reumatoide, na doença de Crohn e colite, né, que são doenças intestinais. Vai atuar em processos imunológicos, vai aumentar nosso sistema imune, vai atuar na saúde cardiovascular, né? Então vai ajudar a diminuir triglicerídeos e o LDL colesterol, que é o colesterol ruim que a gente fala. Vai agir como anticoagulante, vai ajudar a diminuir a coagulação, a agregação plaquetária. Vai atuar na diabetes, porque a diabetes, né, ela aumenta a glicemia no sangue, o aumento de glicemia no sangue aumenta radicais livres, então gera um estresse oxidativo no nosso organismo, e o ômega 3 age como um antioxidante. Diminui a prevalência dos tipos de câncer, diminui a acne, então vai ajudar no exercício físico, a melhorar a nossa adaptação ao exercício físico, e já tem estudos que mostram a eficácia também do ômega 3 atuando na osteoporose. E a gente tem também o DHA, como parte também do ômega 3. O DHA, ele já vai atuar mais na função neurológica, tá? Então, na função cerebral e visual, na sinalização entre os neurônios, no crescimento e desenvolvimento fetal. Então, o DHA para a grávida é bem interessante. Então, a partir do 3º trimestre da gestação até o 18º mês após o parto da criança, é recomendado a mãe a tomar o DHA, cerca de 200 a 300 miligramas por dia de DHA, vai ajudar na formação das membranas celulares e no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, a gente tem o EPA, que é mais focado
para inflamação, para obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, anticoagulante, e a gente tem o DHA, que é mais focado no sistema nervoso central. Então a gente pode pensar às vezes para usar em doenças neurodegenerativas, para idoso, né, e para gestantes. Então, falando em doses, né, quando a gente fala no suplemento mesmo, na parte de comprar o ômega 3 suplementado, a gente tem várias doses faladas na literatura. Então, quando a gente pensa em doenças cardiovasculares no efeito anti-inflamatório do ômega 3, a gente pensa em o consumo de 1 a 3 gramas por dia desse ômega 3, tanto de EPA quanto DHA. Quando a gente pensa para diminuir os triglicerídeos, a gente pensa de 2 a 4 gramas por dia de ômega 3, tanto de EPA quanto DHA. Quando a gente pensa em cognição dos idosos, para melhorar o sistema nervoso dos idosos, a gente pensa mais no DHA sozinho. Então, a gente pensa de uma suplementação de 200 a 500 miligramas de DHA. E quando a gente pensa na gestação, a gente pensa de 200 a 300 miligramas de DHA ou de 1 a 3 gramas por dia do ômega 3, tanto de EPA quanto de DHA. Tá? Então, a gente tem que ter essas atenções na parte da dosagem. Qual que é o seu objetivo com o uso do ômega 3, tá? Mas a dose padrão fica de 1 a 3 gramas por dia do ômega 3 com EPA e DHA ou de 200 a 500 miligramas por dia só do DHA como forma da parte cognitiva ou de gestação. Então, quando a gente pensa na ingestão do ômega 3, a gente pode pensar tanto em adquirir esse ômega 3 através da alimentação quanto através da suplementação. Quais que são os pontos importantes que a gente tem que prestar atenção? Na alimentação, a gente tem que olhar a qualidade da fonte alimentar que a gente está tendo. Então, por exemplo, o peixe que a gente consome no Brasil é um peixe de qualidade, né? Porque o peixe rico em ômega 3 é aquele que vive em águas frias e profundas, aquele que na sua cadeia alimentar vai consumir alimentos ricos em ômega 3, e não um peixe que é peixe criado em cativeiro, que é alimentado com ração, que muitas vezes essa ração, por exemplo, tem alguns contaminantes, tem alguns corantes, né, para dar cor do peixe, então a gente tem que prestar atenção. O peixe é rico em ômega 3, hoje a gente tem a sardinha, o atum, a cavalinha, o salmão, sendo que quanto maior o peixe, maior o risco do peixe ser contaminado por metais pesados, e sendo que, por exemplo, salmão pode ser também esse problema de estar com excesso de corante, e muitas vezes não é um salmão verdadeiro, não é um salmão silvestre. Então a gente tem que ter atenção nesse consumo do peixe. Em relação aos outros alimentos fontes de ômega 3, como linhaça e chia, apesar de ter fonte de ômega 3, você lembra que a gente tem uma escala, né, que vai gerando o EPA e o DHA, que o EPA e o DHA está lá embaixo e a linhaça e a chia está lá em cima. Então, se a gente não tem os substratos das enzimas para estar fazendo essa metabolização a EPA e DHA, se a gente não tem nutriente também, se nossa alimentação é pobre em nutriente, a gente não vai estar formando o EPA e DHA. Então, a gente não vai estar usando a linhaça e a chia, mas não vai estar formando o EPA e o DHA, que é a substância ativa, né? A disponibilidade, né? Com que frequência que a gente consome esse ômega 3? Então, a gente precisa consumir de 1 a 3 gramas por dia de ômega 3. A gente consome. E quanto que a gente consome de ômega 6 para ter o equilíbrio, aquele equilíbrio que eu falei, né, de 5 para 1 até no máximo 10 para 1? A gente está tendo um equilíbrio entre a quantidade de gordura que a gente está ingerindo? E em questão à suplementação, a gente também tem que pensar na qualidade da matéria-prima. Então, em qual suplemento está usando qual matéria-prima, né, qual ômega 3? Normalmente, a gente sempre tem que prestar atenção se aquele ômega 3 que a gente está consumindo, ele tem um selinho que aquele ômega 3, aquele peixe usado, ele também é livre de contaminação cruzada. Normalmente esse selo chama selo IFOS, com F. E a gente também tem que ter o frasco que vem ômega 3, tem que ser um frasco escuro, porque como se trata de óleo, o óleo é oxidado na presença da luz. E normalmente tem que ter um outro antioxidante junto. Às vezes vem vitamina E, que também é lipossolúvel, junto com o ômega 3. Então tem que ter essas atenções para a gente estar consumindo um ômega 3 de qualidade. Tá bom? É isso, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o porquê da importância da gente estar consumindo um ômega 3 de qualidade.
Depois, no final desse vídeo, a gente vai estar dando alguns links para a gente também linkar com outros nutrientes também importantes na parte da nossa saúde vascular, na obesidade, na diabetes, tá? Então o link vai estar aqui para vocês e é só vocês acessarem. Aqui tem todos os meus contatos, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato e estou à disposição. Obrigada e até a próxima.